Números capítulo 19. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, sem defeito e sem mancha, e que nunca tenha levado jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do acampamento, e a degolarão diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo e com ele espargirá à frente do tabernáculo da congregação, e fará isso 7 vezes. E alguém queimará a novilha perante seus olhos, e seu couro e a sua carne, e o seu sangue, com o seu excremento, tudo queimará. E o sacerdote tomará madeira de cedro, ísopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo da novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. E aquele que a queimou lavará suas vestes com água e banhará sua carne em água, e será imundo até a tarde. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento, em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, isto é uma purificação pelo pecado. E o que recolheu as cinzas da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias, e se purificará com isto no 3º dia, e no 7º dia estará limpo. Mas, se não se purificar no 3º dia, não estará limpo no 7º dia. Todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor, e essa alma será destruída de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, e a sua imundície estará ainda sobre ele. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver na tenda será imundo 7 dias. E todo o vaso aberto sobre o qual não houver uma coberta será imundo. E todo aquele que no campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou um cadáver, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. E para uma pessoa imunda tomarão as cinzas da novilha queimada para a purificação do pecado, e porão com elas água corrente em um vaso. E uma pessoa limpa tomará ísopo e a mergulhará na água, e a espargirá sobre aquela tenda e sobre todos os vasos e sobre as pessoas que ali estiverem, e também sobre aquele que tocar um osso, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E a pessoa limpa no 3º e no 7º dia espargirá sobre o imundo, e no 7º dia ele se purificará e lavará suas vestes, e se banhará em água e estará limpo à tarde. Mas o homem que estiver imundo e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da separação não foi espargida sobre ele, e ele será imundo. E isto será um estatuto perpétuo para eles. E aquele que espargir a água da separação deverá lavar as suas vestes, e aquele que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que a pessoa imunda tocar também será imundo, e a alma que a tocar será imunda até a tarde. Números capítulo 20. Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no 1º mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: Quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que moramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem há água para beber. E Moisés e Arão saíram de diante da congregação à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara
e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água. E tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão, e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantemente, e a congregação bebeu, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés: Por que não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso, não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. E Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel: Sabes de todo o trabalho que tivemos, como nossos pais desceram ao Egito, no Egito habitamos por muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos. Eu te peço, deixe-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, seguiremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado teus termos. E Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia contra ti com a espada. E os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pela estrada, e se eu ou o meu gado bebermos das tuas águas, então eu pagarei por isso. Deixa-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer outra coisa. E ele disse: Não passarás. E Edom veio ao seu encontro com muita gente e com mão forte. Assim Edom recusou-se a permitir que Israel passasse pela sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. E os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e foram ao Monte Or. E o Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelastes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e traze-os ao Monte Or, e despe a Arão de suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo, e morrerá ali. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e subiram ao Monte Or diante dos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali, no topo do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a congregação viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Números 21. E quando o rei Arade, o cananeu, que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente, e as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma. E eles partiram no Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente
e coloca-o sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam do outro lado de Arnon, que está no deserto que sai dos termos dos amoreus, porque Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amoreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor o que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e na correnteza dos ribeiros que desce da cidade de Ar, e chega aos limites de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo, e lhe darei água. Então Israel entoou este cântico: brota, ó povo, cantai a ele. Os príncipes cavaram o poço, os nobres do povo o cavaram, com a direção do legislador, com seus bordões, e no deserto foram a Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote no vale que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem vista para Gesimom. E Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amoreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos das águas dos poços, iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. E Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto. E veio a Jaza e lutou contra Israel. E Israel o feriu com o fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. E Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amoreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amoreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei de Moabe e havia tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso, os que falam em provérbios dizem: vinde a Esbom, que seja edificada e preparada a cidade de Seom, porque saiu um fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos lugares altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, ó povo de Quemos. Ele entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amoreus. Nós os derrotamos. Esbom está perdido até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amoreus, e Moisés mandou espiar a Jazer, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amoreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amoreus, que habitava em Esbom. Assim eles o feriram, e a seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra.